Semana passada a gente viu a Dilma sendo anistiada nessa casa aqui e recebendo 100 mil reais de indenização. E eu não digo só do ministro Alexandre de Moraes, porque os outros estão ali, são cúmplices, porque permitem que ele faça. Foi laudado que ele corre risco de morrer e o ministro Alexandre de Moraes negou a soltura dele ontem. Boa tarde a todos. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou ler. Normalmente eu não leio, mas eu decidi fazer de uma forma diferente. Inicialmente, eu quero dizer que sou advogada da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro, na qual atendemos esse tempo todo, em 2 anos de trabalho, atendemos financeiramente mais de 1.000 pessoas, temos 600 associados, fizemos mais de 100 atendimentos psicológicos e temos toda a nossa prestação de contas e prestação de todas as missões que a gente faz no YouTube. Então, o nosso trabalho é transparente, está lá para quem quiser acompanhar, e assim a gente vai continuar fazendo, trazendo para esse parlamento denúncias, como a gente trouxe, foram mais de 3.000 documentos produzidos, sem excluir ninguém, botando todas as pessoas dos mais diversos advogados e sem interferir também em nenhuma causa técnica de nenhum advogado, porque esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho enquanto advogados é enquanto advogados particulares de algumas causas é enquanto advogados voluntários para quem a gente quiser advogar voluntariamente é outro também, e enquanto advogados da ASFAV para lutar essa luta que o doutor Sebastião está com a gente também é outro. Eu vou agradecer a deferência, né, de todos os deputados que passaram por aqui e do senador Magno Malta, que tem acompanhado o nosso trabalho, senador Girão, que não pôde estar aqui porque teve que ir para Fortaleza, que também acompanha o nosso trabalho. E vou falar o nome de algumas pessoas, e depois eu explico para que vocês entendam. Débora Chaves Caiado, Josilaine Cristina Santana, Juliana Gonçalves Lopes Barros, Ana Flávia de Souza Monteiro Rosa. Essas são as mães que continuam presas com filhos menores de 12 anos. Rodrigo Moro, Joelton Guzmão, Wellington Firmino, Joel Correia, Ana Paula Souza. Esses são os 5 patriotas presos na Argentina hoje, que estão passando por inúmeras dificuldades, questões de saúde. A Ana Paula tem sido torturada dentro da cadeia e a gente esteve lá, o senador Magno Malta presenciou e conversou com ela e viu. A situação é bastante crítica e temos mais 56 patriotas que estão com o nome em uma lista com pedido de extradição. Michele Alves, Raquel Lopes de Souza e Rosana Maciel. São 3 brasileiras patriotas que estão presas em El Paso, no Texas, esperando um processo para saber se serão extraditadas ou não. A gente espera que não. Estamos contando com a luta dos deputados e dos senadores. Já tem pedido para a visita delas também, então acredito que nos próximos dias vá uma comissão visitá-las. Foi feito um relatório robusto sobre os casos da Argentina, contando todas as ilegalidades desde o início e tudo que eles estão passando hoje, atualmente, quanto a essa questão de também não poder renovar o asilo político deles, que é o principal, que é o que segura eles no país para que eles não se tornem ilegal. Mas o CONARE tem agido de uma forma que, para eles, é legal, né, que é chamar a polícia quando a pessoa chega lá com mandado de prisão, mas que para a gente não é, porque isso fere os pactos internacionais de direitos humanos e aí a gente já sabe disso. É um crime internacional. É crime contra o refugiado. Sim, a Cris, que está aqui na minha frente, Cris da Silva, ela foi deportada, está hoje em Fortaleza, presa na Polícia Federal, aguardando a decisão da PGR, mesmo tendo sido condenada a apenas 1 ano de prisão. A soltura dela, né? Então pronto, graças a Deus. Até tinha pedido o senador Girão para ir visitá-la, porque ele ia para Fortaleza, e então iria visitá-la. Aí agora eu vou ao meu discurso e vou tentar ser o mais breve possível. Eu venho a essa... Obrigada. Obrigada, dona Thaís. É uma das nossas heróis anônimas que ajuda sem que ninguém veja, ajuda famílias, entra em contato com pessoas que estão estudando, ajuda a pagar faculdade, etc. É a dona Thaís aqui, ex-vereadora de Minas. Eu venho a essa comissão com o dever cívico e constitucional de trazer à luz um tema que exige a mais profunda reflexão jurídica e institucional. O paralelo histórico entre o regime de exceção iniciado em 1964 e os contornos de que hoje já muitos denominam, e eu também, um estado de exceção judicial. Em 31 de março de 1964, instaurou-se um regime de exceção que, por mais de 2 décadas, suprimiu os pilares do Estado de Direito. O ápice da repressão institucional veio com a edição do Ato Institucional número 5, que eles adoram falar sobre o AI-5, que se deu em 13 de dezembro de 1968. Suspendeu garantias constitucionais, autorizou o fechamento do Congresso Nacional, instituiu a censura prévia, ampliou os poderes do Executivo para caçar mandatos
mandatos, suspender direitos políticos e decretar prisões por tempo indeterminado. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. Foram violadas cláusulas pétreas da separação dos poderes e do devido processo legal. Esses atos, eles afrontaram não apenas a Constituição brasileira de então, como também tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, especialmente em seus artigos 9, que é a proibição de prisão arbitrária, e seu artigo 10, direito a julgamento justo. O país apenas começou a retornar a um regime democrático com a lei número 6.683 de 1979, a chamada Lei da Anistia, que permitiu o retorno de exilados políticos e a pacificação institucional parcial. Hoje, há mais de 40 anos da redemocratização, como eles gostam de dizer, observamos sinais alarmantes de um novo tipo de autoritarismo, não mais sustentado por tanques, mas por interpretações abusivas de normas constitucionais e processuais, e especialmente por parte do Poder Judiciário e, em particular, do Supremo Tribunal Federal. Destaco, nesse cenário, o inquérito de ofício instaurado pelo próprio STF, que é o inquérito 4781, o inquérito das fake news, que todo mundo já conhece, que ficou conhecido como inquérito do fim do mundo, onde nele foi ferido o princípio ali da inércia do judiciário e atropelado o Ministério Público. Prisões preventivas prolongadas sem formação de culpa, contrariando o artigo 5º da Constituição, censura prévia de conteúdos em redes sociais, respeitando também o artigo 5º. Na época, a lei de imprensa se tornou incompatível com a ordem constitucional democrática, que é mais ou menos o que a gente tem visto hoje. Ações penais sem contraditório, com restrições de acesso aos autos e uso de provas sigilosas, que é o que a gente vive todo dia no nosso cotidiano enquanto advogado. Trata-se de um fenômeno que os autores, como Luigi Ferrajoli, que é o pai do garantismo penal, denominam como estado de exceção penal, onde a legalidade é formalmente preservada, mas os direitos fundamentais são flexibilizados ou suspensos por razões de conveniência política ou ideológica. O Brasil é signatário de instrumentos internacionais que vedam a arbitrariedade estatal mesmo em tempos de crise. Pactos Internacionais dos Direitos Humanos, Civis e Políticos, da ONU de 1966, Convenção Americana dos Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que toda pessoa tem direito à liberdade pessoal, à proteção contra a detenção arbitrária, etc. A luta por uma nova anistia ampla e justa nasce do mesmo princípio que guiou a tão comentada redemocratização, a justiça de transição. Aqueles perseguidos hoje por manifestações, opiniões ou posicionamentos políticos devem ter o mesmo direito à reparação histórica que tiveram os perseguidos do passado. Semana passada a gente viu a Dilma sendo anistiada nessa casa aqui e recebendo R$100 mil de indenização. Passaram-se muito tempo, mas a gente precisa cobrar isso para os nossos que estão sofrendo hoje. Porque os que estão sofrendo hoje não cometeram crime algum, diferente da Dilma, que pegou em armas e foi para uma guerrilha, que foram essas pessoas que foram condenadas, que foram anistiadas em 1979. O Brasil viveu entre 1964 e 1979, foi uma suspensão formal das liberdades, que é o que a gente vive atualmente. Então a gente pode dizer que tem um AI-5 hoje, na contemporaneidade, sendo ministrado pelo STF, né, nas pessoas, dos ministros todos, e eu não digo só do ministro Alexandre de Moraes, porque os outros estão ali, são cúmplices, porque permitem que ele faça. E a gente precisa dessa Casa e do Senado Federal para acabar com essa arbitrariedade, para devolver essas pessoas para as famílias delas, porque punidas elas já foram. Punidas elas já estão sendo há mais de 2 anos. Elas precisam agora serem reparadas pelo que aconteceu, por toda a injustiça. A mãe do Cleito está ali, que ele tem 2 filhinhas, está preso na Papuda, tem uma doença, foi laudado que ele corre risco de morrer e o ministro Alexandre de Moraes negou a soltura dele ontem. Então, assim, a gente tem visto várias arbitrariedades, várias pessoas sofrendo, várias famílias doentes e a gente precisa devolver esse pessoal para suas casas. É interesse nosso da SUAVE que isso acabe o mais rápido possível. Existem pessoas que não têm esse mesmo interesse porque querem viver desse processo todo, querem viver da dor dessas pessoas. Mas não é o interesse da gente, por isso que a gente luta todo dia e vamos continuar lutando todo dia. Podem chamar de politicagem, mas a gente vai vir aqui para dentro do Congresso, bater na porta dos deputados, bater na porta dos senadores, escrever artigos científicos, escrever mais de 3 mil laudas, junto com outros advogados, até que essas pessoas sejam libertas e fiquem livres e voltem para suas casas. Obrigada.